Em meio às turbulentas marés da Inglaterra do século XI, Edith de Wessex surge como uma mulher de intelecto extraordinário, perspicácia política e duradoura importância cultural. Como rainha consorte de Eduardo, o Confessor, dos anos de 1045 até sua morte em 1066, ela foi testemunha de um dos capítulos mais voláteis da história inglesa, tornando-se, por fim, a última rainha anglo-saxã da Inglaterra. Embora a história frequentemente destaque figuras mais dramáticas da época, como seu irmão, o rei Haroldo Godwinson, seu marido, o rei Eduardo, o Confessor e, inevitavelmente, Guilherme, o Conquistador, a vida de Edith oferece um vislumbre fascinante da complexa teia da política pré-conquista e do papel influente, embora muitas vezes negligenciado, das mulheres da realeza. Esta é a história dela. Nascida por volta do ano de 1025, Edith de Wessex era filha de Godwin, o Conde de Wessex, um dos homens mais poderosos e influentes da Inglaterra, e de sua esposa, Getter Thorkelsdottir, uma nobre de distinta linhagem dinamarquesa. Dita era irmã de Ulf, um conde dinamarquês e cunhado do rei Canuto, o Grande, o que dava a Edith ligações tanto com as estruturas de poder inglesas quanto dinamarquesas. Desde o nascimento, ela esteve no centro da aristocracia anglo-saxã, moldada por um legado de poder político e linhagens nobres. Compreendendo o valor do aprendizado para uma mulher destinada a uma posição elevada, o Conde Godwin providenciou para que Edith fosse criada e educada na Abadia de Wilton, um dos melhores centros de ensino para mulheres nobres em toda a Inglaterra. Na Abadia de Wilton, Edith recebeu uma educação que superava em muito o que era costumeiro para as mulheres de sua época. Ela se tornou fluente em 5 idiomas: inglês, dinamarquês, francês, irlandês e latim. Uma conquista rara e notável que mais tarde a prepararia para navegar pela corte diversa e sofisticada de Eduardo, o Confessor. Junto com seus estudos acadêmicos, ela dominou as artes femininas tradicionais do bordado e da tecelagem, habilidades profundamente respeitadas na cultura anglo-saxônica por sua beleza, simbolismo e valor social. Edith de Wessex viveu um dos períodos mais turbulentos e transformadores da história inglesa. Seu pai, Goduíno, havia alcançado destaque sob o reinado do rei Canuto, o Grande, o formidável monarca viking que dominava a Inglaterra, Dinamarca e Noruega. Elevado ao poderoso título de Conde de Wessex, Goduíno tornou-se um dos conselheiros mais confiáveis de Canuto, provavelmente possuindo profundo conhecimento do funcionamento interno do vasto império do Mar do Norte. Mas a estabilidade do reinado de Canuto não duraria. No ano de 1035, ele morreu inesperadamente aos cerca de 45 anos, deixando para trás uma sucessão contestada. Seu filho, Haroldo Pé de Lebre, assumiu o trono e Edith, então apenas uma criança de cerca de 10 anos, teria testemunhado a incerteza que se seguiu. Haroldo governou de 1035 até sua morte no ano de 1040, após o que seu meio-irmão Artacanuto o sucedeu. Mas o reinado de Artacanuto foi de curta duração. Ele governou por apenas 2 anos antes de ter um fim misterioso. Envenenado durante um banquete de casamento, seu assassino se perdeu na história. Durante esses anos de reis instáveis e alianças incertas, Godwin, o Conde, conseguiu manter seu poder e influência, navegando habilmente pelas turbulências políticas dos sucessivos governantes vikings. Mas com a morte de Harthacnut, a linhagem de Cnut chegou ao fim, assim como a era do domínio viking na Inglaterra. Nesse vazio surgiu Eduardo, o Confessor, filho do deposto rei anglo-saxão Etelredo, o Despreparado, o próprio homem que havia perdido a Inglaterra para os vikings. Após quase 30 anos no exílio, Eduardo foi convidado a retornar para reivindicar o trono de seu pai. Assim, um novo capítulo se iniciou para a Inglaterra com a volta do trono à casa de Wessex.
O conde Godwin foi fundamental para garantir o retorno de Eduardo, o confessor, ao trono inglês. No entanto, a aliança deles tinha animosidade pessoal. Eduardo guardava há muito tempo um profundo ressentimento contra Godwin, a quem culpava pela morte brutal de seu irmão, Alfredo, o Ætheling. Ainda assim, a necessidade política superou o ressentimento pessoal. Eduardo, sem uma base de poder sólida própria, foi obrigado a se apoiar na força militar e na ampla influência de Godwin. Como parte dessa frágil trégua política, Edith de Wessex, então com 20 anos, casou-se com o rei Eduardo em 23 de janeiro do ano de 1045. O rei tinha cerca de 42 anos na época. O casamento deles aconteceu na antiga Catedral de Winchester e Edith foi coroada rainha. A maioria das consortes reais dos séculos X e XI não recebia essa honra, e a coroação dela destacou tanto seu status pessoal quanto o imenso peso político da família Godwin. O casamento entre Eduardo e Edith foi uma união de poder, não de paixão, e há muito tempo intriga os historiadores. Permaneceu sem filhos, levando a especulações sobre sua verdadeira natureza. Cronistas da Igreja medieval, ansiosos para retratar a imagem piedosa de Eduardo, afirmaram que ele havia feito um voto de celibato, apresentando-o como um rei santo demais para os prazeres terrenos. Estudiosos modernos, no entanto, sugerem outras possibilidades: que a hostilidade persistente de Eduardo em relação aos Godwins o levou a se distanciar de Edith, ou que a infertilidade de uma ou ambas as partes teve um papel. Seja qual for a verdade, Eduardo tratava Edith com respeito aparente. Ele concedeu a ela valiosas propriedades por toda a Inglaterra e garantiu sua presença contínua na corte. Como rainha, Edith exercia influência real, participando de cerimônias reais e supervisionando elementos da administração. A aliança instável entre o rei Eduardo e a poderosa família Godwin finalmente se rompeu no outono do ano de 1051, explodindo em uma crise aberta. As tensões já se acumulavam há tempos, em parte devido à crescente dependência de Eduardo em conselheiros normandos. O ponto de ruptura veio em setembro, quando Eduardo ordenou que Godwin punisse a cidade de Dover após uma violenta altercação envolvendo Eustácio de Bolonha, um dos aliados normandos do rei. Godwin e seus filhos desafiaram a ordem real, recusando-se a agir contra seus próprios compatriotas. Eduardo aproveitou o momento para atacar a família que havia ofuscado seu governo por anos. Com o apoio dos condes da Mércia e da Nortúmbria, ele expulsou Godwin e seus filhos da Inglaterra, desmontando efetivamente o domínio político deles. A queda dos Godwins teve consequências rápidas e dolorosas para Edith de Wessex. Embora ela fosse uma rainha coroada e ungida, seu status real não pôde protegê-la. Ela foi enviada para um convento, suas terras foram confiscadas e há fortes evidências de que Eduardo considerou se divorciar dela, talvez devido ao casamento sem filhos ou, mais provavelmente, como parte de um esforço maior para romper os laços com sua família desonrada. Esse episódio da vida de Edith revela a vulnerabilidade das mulheres reais na Inglaterra anglo-saxônica, cujo poder e posição estavam frequentemente ligados à sorte de seus parentes do sexo masculino. Apesar de seu status elevado e anos de serviço como rainha, Edith podia ser deixada de lado quando a necessidade política assim exigia. Porém, sua desgraça não durou muito. No ano de 1052, seu pai Godwin e seus irmãos retornaram à Inglaterra com uma frota formidável e uma força militar. Confrontado com a ameaça real de uma guerra civil e sem apoio suficiente para resistir a eles, Eduardo foi obrigado a restaurar os Godwins ao poder. Como parte dessa reconciliação, Edith foi reintegrada como rainha e voltou à corte, com seus títulos e propriedades restaurados. Após sua restauração à corte, Edith retomou seu papel como uma presença central e dominante no reinado de Eduardo, o Confessor.
Ela teve um cuidado especial em preservar a dignidade e o esplendor da coroa, supervisionando a encomenda de vestimentas requintadas e joias finas para Eduardo. Seu poder não era meramente cerimonial. O livro do Juízo Final, compilado cerca de 20 anos após sua morte por Guilherme, o Conquistador, registra Edith como uma das proprietárias de terras mais ricas da Inglaterra, com vastas propriedades espalhadas por todo o reino. Essa riqueza lhe proporcionava considerável influência política, permitindo-lhe conceder patrocínios, recompensar a lealdade e manter uma rede de aliados. Entre seus confidentes mais próximos estava seu irmão Tostig, cuja elevação ao título de Conde da Nortúmbria no ano de 1055 provavelmente foi auxiliada pela influência de Edith na corte. O vínculo entre eles, no entanto, mais tarde lançaria uma sombra sobre o legado dela. O governo severo de Tostig provocou uma rebelião no norte no ano de 1065 e alguns cronistas sussurraram que Edith teria desempenhado um papel sombrio em um escândalo anterior: o assassinato do nobre nortúmbrio Gospatrick durante o Natal do ano de 1064. Esses relatos revelam como Edith era vista em sua época não apenas como uma rainha, mas como uma habilidosa operadora política, disposta a agir de forma decisiva, até mesmo implacável, na defesa do poder de sua família. No último ano de vida de Eduardo, à medida que sua saúde piorava, o papel cerimonial de Edith tornou-se cada vez mais proeminente. Em 28 de dezembro do ano de 1065, ela representou Eduardo na dedicação da abadia de Westminster, o grande legado arquitetônico e oferta espiritual de Eduardo ao reino. O rei Eduardo, o Confessor, morreu em 5 de janeiro do ano de 1066, desencadeando uma das mais lendárias e famosas crises de sucessão da história inglesa. De acordo com a Vita Eduardi Regis, uma crônica contemporânea encomendada pela própria Edith, Eduardo, em seu leito de morte, nomeou o irmão dela, Harold Godwinson, como seu herdeiro. No dia seguinte, o Witan, o Conselho Real do Rei, confirmou a reivindicação de Harold e o proclamou rei. Para Edith, esses acontecimentos marcaram um ponto de virada profundo. Embora não fosse mais a rainha consorte, a ascensão de seu irmão ao trono garantiu que ela mantivesse honra, influência e um lugar central na corte real. Mas esse novo capítulo em sua vida seria tanto breve quanto brutal. O reinado de Haroldo foi imediatamente desafiado por Haroldo Hardrada, o rei da Noruega, e Guilherme, o duque da Normandia. Os conflitos que se seguiram culminaram nas batalhas de Fulford e Stamford Bridge, onde Harold Godwinson derrotou Hardrada. No entanto, em Hastings o destino não o favoreceu e ele foi morto, levando consigo a última grande esperança do domínio anglo-saxão. Para Edith, a conquista normanda não foi apenas uma convulsão nacional, mas também uma tragédia pessoal profunda. Ela perdeu 4 irmãos nas batalhas de Stamford Bridge e Hastings. Apenas seu irmão mais novo, Wulfnoth, sobreviveu, condenado a passar o resto de seus dias como refém sob o controle normando. Em poucas semanas, a poderosa família Godwin, que já foi a força mais poderosa da Inglaterra, foi destruída. Quando o exército de Guilherme avançou sobre Winchester, onde ela morava, enviou emissários exigindo tributo. Edith, sempre pragmática e politicamente astuta, obedeceu. Em troca, Guilherme permitiu que ela mantivesse a maior parte de suas propriedades e rendimentos. Essa diplomacia permitiu que Edith fosse uma das poucas nobres anglo-saxãs a manter seu status após a conquista. Um dos legados mais duradouros de Edith foi ter encomendado a biografia de seu marido, o rei Eduardo, o Confessor, uma obra conhecida como Vita Eduardi Regis, a vida do rei Eduardo, que repousa em Westminster. Composta por volta do ano de 1067 por um monge anônimo da Flandres, esse relato quase contemporâneo está entre as fontes mais valiosas para compreender os anos finais da Inglaterra anglo-saxã e os eventos que cercaram a conquista normanda. Muito mais do que um simples tributo real,
A Vita foi elaborada para exaltar a piedade e a realeza de Eduardo, ao mesmo tempo em que reforça sutilmente a legitimidade e o prestígio da família Godwin. Suas páginas são claramente simpáticas a Edith e seus parentes, oferecendo um contraponto à narrativa normanda emergente que viria a dominar a memória histórica. Ao fazer isso, preserva uma perspectiva anglo-saxônica vital sobre um reino em transição. Edith morreria no ano de 1075 em Winchester após uma longa doença. Ela tinha cerca de 50 anos de idade. Embora a conquista normanda tenha mudado o reino, Guilherme, o Conquistador, reconheceu a estatura real de Edith e garantiu que ela fosse sepultada com honra, enterrada ao lado de seu marido na abadia de Westminster. Edith de Wessex ocupa um lugar singular na história inglesa como a última rainha da Inglaterra anglo-saxônica. A vida de Edith abrangeu o reinado dos reis dinamarqueses, o crepúsculo do domínio inglês nativo e o início do poder normando, tornando-a um elo vivo que uniu três eras distintas. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês é valiosa para a continuidade do canal e eu agradeço imensamente a todos vocês. Um agradecimento especial ao John Sites, espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E eu vejo todos vocês na próxima semana para mais um Perfis Históricos.